Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Olá, meu nome é Rafael Tauan, sou aluno do terceiro ano A. E hoje, eu e meus amigos João Kennedy e Eric Leonardo iremos apresentar para vocês o papel da propaganda para a legitimação e apoio ao governo Vargas. Com vocês, o Eric. Olá pessoal, meu nome é Eric Leonardo. Nesse podcast vamos falar do papel da propaganda para a legitimação e apoio ao governo Vargas. Como sabemos, o governo Vargas se estendeu de 1930 a 1945. Isso porque Vargas soube manipular os veículos da imprensa para apoiá-lo e torná-lo mais popular. Vamos lá. Vargas subiu ao poder depois que seu vice de chapa, João Pessoa, foi assassinado pelo seu adversário político. O culpado por isso foi o governo da época. Então Getúlio Vargas foi apoiado pelos militares a dar um golpe de Estado, que ficou conhecido como Revolução de 1930. Depois dessa escalada, Getúlio Vargas deu início ao seu governo. Anulou a Constituição e foi pressionado pela elite paulista e se sentiu ameaçado quando Vargas começou a criar indústria de base no Brasil, já que Vargas viu que ser um país totalmente agrário era um problema e se tornaria frágil a crises externas. Então, a elite paulista organizou um movimento que foi chamado de Revolução Constitucionalista de 1932. Vargas, com o objetivo de se manter no poder e ganhar popularidade, concedeu os desejos revoltosos e instaurou o voto secreto, o sufrágio feminino e novas eleições para a criação de uma nova Constituição em 1934. Nessa Constituição estabelecia as eleições presidenciais em 4 anos, a proibição do trabalho infantil e demais pontuações. Dessa forma, são realizadas eleições diretas e Getúlio Vargas é eleito legítimo presidente do Brasil até 1938. Porém, em 1937, Luiz Carlos Prestes organiza a Intentona Comunista, que visava derrubar o governo e instaurar um governo comunista. Nesse meio, um documento falso denominado Plano Cohen foi criado. Nisso, Getúlio Vargas aproveitou-se e decretou o estado de guerra, aceito pelo Congresso. Getúlio Vargas organizou outra Constituição, chamada de Polaca, por se comparar com a Constituição da Polônia. A partir desse momento, começa o Estado Novo, de 1937 a 1945, onde Vargas aproveita os recursos da propaganda para se fortalecer e ganhar apoio popular. Com isso, ele cria a DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Agora eu vou deixar com meus colegas continuar com os pontos positivos e negativos da criação da DIP e seu papel no governo Vargas. Muito obrigado, Eric. É com você, João. Olá, meu nome é João Kennedy e irei abordar um pouco mais sobre o papel da propaganda no governo de Getúlio Vargas. Com a criação da DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, Getúlio Vargas conseguiu divulgar para a população brasileira todos os pontos positivos de seu governo. De forma clara, era divulgado seu populismo e nacionalismo, buscando sempre demonstrar as suas ações que era direcionado ao povo. Naquele período, os principais meios de transmissão de conteúdo eram os rádios, os cinemas e os teatros, que sempre era acompanhado por propagandas e anúncios do governo. Um exemplo significativo dessas propagandas era o programa A Hora do Brasil, que era transmitido em todos os canais de rádio naquele período, entre as 7 e as 8 da noite, todos os dias, que transmitia os informativos importantes dos 3 poderes, executivo, judiciário e legislativo. Dessa forma, o povo começou a apoiar Getúlio, pois começaram a ter um olhar diferente do governo brasileiro, acentuando Vargas como um pai que zelava pela população, principalmente pelo pobre, sendo desse modo um dos motivos para que Getúlio Vargas permanecesse tanto tempo no poder. Pois bem, comigo aqui novamente. E eu vou tratar um assunto que é um ponto negativo à minha visão.
A DIP era um órgão responsável por produzir textos, programas de rádio, documentários cinematográficos, cartazes, em que o presidente Getúlio Vargas aparecia de forma muito paternalista. Além desse controle, o DIP exercia a forma severa de censura, que proibia as pessoas de pensarem por si próprias, só podiam seguir a linha de raciocínio ao qual o presidente queria. Sendo assim, os jornais, as revistas, os teatros, os cinemas, a literatura, os rádios e os demais meios de manifestações culturais eram extremamente censurados, expondo esses materiais apenas ao modo e ao desejo do presidente. Pois bem, esse foi o nosso podcast, estruturado pelo João Kennedy, Eric Leonardo, Rafael Tawan e editado por mim mesmo. Muito obrigado a todos por ouvirem até aqui e tenham uma excelente semana.